Turmas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Silvestre da Escola Municipal Marechal Estevão Leitão de Carvalho e estamos aqui diante do material de complementação escolar do oitavo ano, semana do dia 26 de outubro. E, ao que tudo indica, é um conteúdo ainda referente ao primeiro semestre de 2020. São só 2 páginas e, se você quiser acompanhar, permaneça no vídeo. Vou lá para a página de língua portuguesa, começa por ciências, são 2 páginas, depois vem geografia, história, língua portuguesa. E é aqui na página 8 que começa o meu interesse, que é na língua portuguesa. Vamos lá. Olá, estudante protagonista carioca. A literatura de cordel, muito encontrada em livretos pendurados em cordinhas ou cordéis, é uma antiga herança portuguesa deixada no Nordeste brasileiro. Seja cantada ou falada, o romanceiro popular faz sua poesia improvisada com rimas, métricas e palavras para tratar de diversos temas. Confira o texto 1, que está aqui. Texto 1. A importância do livro. João Teotônio de Carvalho. Vou escrever este cordel para estimular a leitura, divulgar sempre o livro como um meio de cura. E quem quiser aprender ou melhor compreender, veja essa literatura. O livro sempre será amigo do cidadão. Quem lê tem conhecimento, grande saber e visão. E quem não preza estudar, facilmente perderá oportuna ocasião. Agora, ninguém se engane, este é o maior instrumento para a libertação, seja em qualquer momento, esteja onde estiver, com muita ou nenhuma fé, leia até em movimento. Aproveite a mocidade, cuide logo de estudar, pois o livro em toda parte satisfação vai lhe dar. Será mais compreendido e sempre bem recebido. Vão sempre lhe admirar. Sendo assim, vou lhe dizer, sem nenhum medo de errar. Para se ler não tem momento especial ou lugar, ou mesmo inspiração. Basta só a decisão para começar a estudar. Percebemos que esse texto é em prosa ou em verso. Pela estrutura, nós podemos perceber que é um texto estruturado em versos e não em prosa. Se fosse um texto escrito em prosa, ele seria estruturado em parágrafos. E cada linha desse texto 1 recebe o nome de verso. E um conjunto de versos se chama estrofe. Isso é muito importante de você saber. E me parece que esse texto 1 já está numerado com as estrofes. Olha, estrofe 1, aqui, olha, estrofe 1, 2, 4, 5, lá para baixo está a estrofe 3, certo? Número 1. O texto 1 é um cordel, literatura de cordel. Após ler a primeira estrofe, responda as questões a seguir. Esse as aqui deveria ser com
o acento agudo, porque quem responde, responde a alguma coisa. Então vamos reler. Vou escrever este cordel para estimular a leitura, divulgar sempre o livro como um meio de cura. E quem quiser aprender, ou melhor compreender, veja essa literatura. Letra A. Diga qual é a finalidade ou o objetivo do cordel. Texto 1. É importante que nós tenhamos em mente que esta palavra pra ali, ela é indicada para usar uma ideia de finalidade. Então, ela vai estabelecer, vai iniciar uma ideia de finalidade, veja, para estimular a leitura. Então, a finalidade ou objetivo desse cordel do texto 1 está escrito ali. É estimular a leitura, divulgar sempre o livro como um meio de cura, são possibilidades de resposta também. Letra B. Que uso informal da língua portuguesa pode ser observado nessa primeira estrofe? Lembra que podemos usar palavras no registro formal da língua portuguesa, como também podemos usar palavras no registro informal da língua portuguesa. Quando estamos dialogando, conversando, escrevendo para alguém com quem nós não temos intimidade, então se trata de um contexto formal. Porém, quando o meu registro é mais despojado, é mais entre amigos, então mais próximo da oralidade, que quase sempre é o caso da literatura de cordel, então nós podemos usar o registro informal da língua. E a palavra que ele quer aqui na letra B, ó, que o uso informal da língua portuguesa pode ser observado, é esta palavra aqui, a palavra pra, que no registro formal seria para. Letra C. Qual sentido tem o elemento destacado em "e quem quiser aprender"? Esse tipo de pergunta é muito importante e cai todos os anos, tanto nas apostilas da Secretaria Municipal de Educação, quanto em concursos. Você precisa saber o sentido de algumas conjunções, de quase todas ou todas as conjunções. Tá? É bom que você tenha isso sempre em mente. E qual sentido tem um elemento destacado em "e"? O elemento destacado é a conjunção "e", é o termo "e". Então, como meio de cura, e quem quiser aprender, ou melhor compreender, veja essa literatura. Geralmente, preste atenção, geralmente o "e" indica uma ideia de adição. Entretanto, é sempre necessário que você vá até o texto para, lendo o contexto desse texto, você se certificar de que se trata de uma ideia de adição. Então, aqui na letra C, sentido de adição. Número 2. Do que trata o texto 1? Ele fala de quê? Fala sobre a importância da leitura, a importância do estudo. Agora vamos para esse texto número 2 aqui. Professor, é um texto? Não tem palavra, é só uma pintura, que no caso está escrito aqui, ó, o nome dessa pintura é Leitura. E esse quadro
Foi produzido em 1892 por um artista chamado José Ferraz de Almeida Júnior. Então vamos ler esse texto 2. Não temos palavra, portanto, é um texto não verbal. Leia o texto 2 atentamente. O que está retratado nessa tela, nessa pintura? Está retratada uma menina sentada, uma mulher, uma moça, sentada numa cadeira, talvez, muito provavelmente, num finzinho de tarde, pelo fato de essas nuvens estarem com essas cores, com essa coloração, e ela está lendo prazerosamente, imagino, né? Olha a feição do rosto dela. Vou aproximar aqui para que você possa ver melhor. Olha só, me parece que ela está tendo prazer nessa leitura. Então já respondemos o número 1. Número 2. Mesmo diferentes, há um diálogo entre os textos 1 e 2? Sim ou não? Sim. Explique. Existe um diálogo, pontos em comum entre os textos 1 e 2, porque os dois abordam a leitura, o prazer da leitura. Agora vamos ver aqui nesse quadrinho o que está escrito. José Ferraz de Almeida Júnior, ou Almeida Júnior, que nasceu em 1850 e faleceu em 1899, foi um importante pintor e desenhista brasileiro no trabalho com traços realistas. Olha a fotinha dele aí. E agora esse box, esse retângulo. Vamos ver o que está escrito nele. Ao lado da metalinguagem, que é uma linguagem que expressa a si mesma, temos a intertextualidade. Veja esses 2 pontos aí. Esses 2 pontos vão explicar o que é intertextualidade. Se você nunca ouviu falar nessa palavra muito importante, veja o significado agora. É quando um texto nos faz lembrar de outro de forma explícita ou implícita. Releia com atenção os textos 1 e 2 e os compare. Veja, revisite o seu material didático carioca, que eles chamaram aqui entre parênteses de MDC, nas páginas 22, 27 e 31. O material didático carioca que ele está se referindo é esse aqui. Vamos ver se eu consigo botar. Não, não consigo. Mas é este ali que você recebeu no início de 2020 e eu espero sinceramente que você não tenha jogado fora, porque isso faz parte do nosso estudo, ok? É recurso, é ferramenta de estudo, de aprendizado. Última página, texto 3, De Olho na Crônica, Flávio Ferrarini. Meu prezadíssimo leitor, estou escrevendo esta crônica à mão. Somente após estar inteiramente escrita e revisada, transcreverei o texto para um meio digital, ou seja, para o processador de texto do computador. Normalmente, vinha escrevendo 4 ou 5 linhas no papel, a ideia central, e depois corria para o computador. A razão disso? Continue lendo e logo descobrirá.
Nós, que ainda mantemos um leve traço de romantismo, estamos indo de mal a pior. As últimas referências que tínhamos das memórias afetivas caminham para o fim. A fotocopiadora ou a máquina de Xerox, como todos nós a conhecemos, praticamente se foi. Caso você não lembre ou não saiba, a operação se inicia quando acende uma lâmpada com a função de varrer todo o documento copiado. A imagem é projetada por meio de lentes e espelhos para a superfície de um tambor fotossensível. Logo, não ficará nenhuma cópia da máquina de Xerox para contar a história. O mesmo aconteceu com a velha máquina de escrever e com o aparelho de fax. Há quem diga que o livro físico também está com os dias contados, dando lugar aos e-books ou os livros eletrônicos. O golpe de misericórdia contra nós, os últimos românticos, é o anúncio da morte da escrita cursiva, em que as palavras são formadas com as letras emendadas pelas pontas. Os americanos estão tornando opcional o ensino da escrita de mão. O argumento para a decisão é que a letra cursiva não é mais útil ao computador. Então é isso. Adeus lápis e caneta. Não demorará muito tempo para o lápis e a caneta caírem no ostracismo. Em algumas dezenas de anos, esses fabulosos instrumentos da escrita à mão só serão encontrados em museus e nas mãos de colecionadores. Imagine, espantadíssimo leitor, que daqui a alguns anos quase ninguém mais saberá escrever em uma folha branca de papel, mas tão somente digitar no teclado do computador. Para nós que amamos as canetas quase tanto quanto as nossas mães, será uma dor imensa ter que aceitar o abandono do ensino da escrita em cursivo. Lembra da caneta tinteiro? Levei surras homéricas para aprender a manejá-la corretamente de forma que não saísse distribuindo borrões no papel. Lembra dos cursos de caligrafia? Nas relações médico-paciente, a velha caneta e o velho papel também sumirão. Nas consultas, o profissional olhará apenas o teclado para o teclado e a tela do computador, enquanto o paciente lhe informa o seu histórico de saúde. É claro que deixei intencionalmente para o epílogo o assunto das cartas. Espero que não me bote a pecha de brega, mas uma boa carta de amor é irresistível, mesmo que o velho Pessoa tenha dito que todas as cartas de amor são ridículas. Escrevo-te essas mal traçadas linhas, meu amor. Você percebeu que esse texto não faz parte da literatura de cordel. Não é um texto em verso, é um texto escrito em prosa, organizado em parágrafos. E é uma crônica. E essa crônica contém algumas palavras que talvez você não domine. Então vamos aqui ao glossário ver o que esse material de complementação escolar apontou como glossário. A primeira palavra é ostracismo, significa rejeição. A segunda palavra que apareceu nessa crônica é homéricas. Levei surras homéricas, significa levei surras gigantescas. E epílogo. Epílogo significa encerramento, final. Pecha significa defeito. Pessoa com P maiúsculo é o sobrenome, referência
ao célebre poeta e escritor português Fernando Pessoa, que viveu entre 1888 e 1935. Número 1. Quando o autor ou a autora de um texto fala com o leitor ou com a leitora, costumamos dizer que houve um diálogo. Diálogo significa conversa. Você consegue perceber essa conversa no primeiro parágrafo? Sim ou não? Comente. Eu consigo e vou ensinar para você por que eu consigo. Porque este autor, o Flávio, se dirigiu ao leitor chamando esse leitor de meu prezadíssimo leitor. Então, esta é a resposta do número 1. Veja, quando o autor ou a autora de um texto fala com o leitor, costumamos dizer que houve um diálogo. E então, quando esse autor ou essa autora se dirige ao seu leitor, ou a pessoa com quem está falando, para quem está se dirigindo, esse autor ou essa autora pode usar essas palavras que indicam que ele está conversando com essa outra pessoa. Número 2. Pela leitura da crônica, que é o texto 3, notamos que o autor fala de acordo com seu ponto de vista sobre o hábito de escrever no papel. É o ponto de vista desse autor. Podemos dizer que há uma opinião em então é isso, adeus lápis e caneta? Sim ou não? E explique. Podemos dizer que existe uma opinião, sim, porque uma outra pessoa poderia discordar, dizer que então não é isso, não é adeus lápis e caneta, não, porque, por exemplo, sempre vai haver espaço para o lápis e para a caneta. Ok? Número 3. Como você já sabe, a crônica é um texto narrativo em que uma situação banal, simples do cotidiano, do dia a dia, é escrita e se torna um tema interessante para uma reflexão sobre a vida. A partir disso, o que o autor defende no último parágrafo? O último parágrafo se encontra aqui. Espero que não me bote a pecha de brega, mas uma boa carta de amor é irresistível. O que o autor defende? Defende que uma boa carta de amor é irresistível. E pelo contexto desse texto, nós podemos dizer que o Flávio gostaria muito que essa carta de amor fosse escrita à mão, usando lápis ou uma caneta. Agora, produção textual. A prefeitura faz um convite nesse caso. Que tal criar uma letra de canção, um poema ou um cordel sobre a leitura? Releia o texto 1. Que tal produzir uma crônica curtinha, em primeira pessoa, sobre a arte e a importância da escrita? Releia o texto 3. Você vai decidir o que escrever. Se você vai escrever um cordel, uma literatura de cordel, um poema, ou se você vai escrever uma crônica, como no texto 3, falando sobre o quê? Sobre a importância da escrita. Sucesso! Encaminhe para o e-mail, vou aproximar aqui para você ver melhor. O e-mail é materialcarioca@rioeduca.net. Não esqueça de colocar seu nome completo
escola e turma. Se você quiser a minha ajuda para isso, estou à disposição. Pode entrar em contato comigo, que eu reviso o seu texto e te dou algumas orientações de como fazer isso. A próxima página já é sobre matemática. Vamos ficar por aqui por hoje, 8º ano. Eu sou o professor Silvestre e espero que vocês se cuidem, continuem se cuidando, cuidando dos outros, porque nesse período de pandemia, cuidar de si também é preservar a saúde das pessoas que estão próximas a você. Então, sucesso nos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e até já.